A história de Lukaku e Haaland. Consigo visualizar minha mãe na geladeira e o olhar no rosto dela. Eu tinha 6 anos de idade e cheguei em casa para almoçar durante o intervalo da escola. Minha mãe dava a mesma coisa todos os dias: pão e leite. Quando você é criança, nem pensa sobre isso, mas acho que era tudo que podíamos comprar. Naquele dia, eu cheguei em casa, entrei na cozinha e vi minha mãe na geladeira com uma caixa de leite, como sempre. Mas, naquela vez, ela estava misturando algo. Ela estava balançando, sabe? Eu não entendi o que estava acontecendo. Ela me trouxe o almoço e estava sorrindo, como se tudo estivesse bem. Mas eu percebi na hora o que estava acontecendo. Ela estava misturando água no leite. Não tínhamos dinheiro suficiente para o resto da semana. Estávamos quebrados, não apenas pobres, mas quebrados. Meu pai havia sido um jogador profissional de futebol, mas estava no fim de sua carreira e não havia mais dinheiro. A primeira coisa que perdemos foi a TV a cabo. Acabou o futebol, acabou o Match of the Day, acabou o sinal. Chegava em casa à noite e as luzes estavam sempre apagadas. Sem eletricidade por 2, 3 semanas de uma vez. Eu queria tomar banho e não havia mais água quente. Minha mãe esquentava a chaleira no fogão e eu ficava em pé no chuveiro jogando água quente na minha cabeça com um copo. Houve ocasiões em que minha mãe precisava pedir pão emprestado da padaria no fim da rua. Os padeiros nos conheciam, eu e meu irmãozinho, então deixavam que ela pegasse uma fatia de pão na segunda-feira e pagar apenas na sexta. Eu sabia que tínhamos problemas, mas quando ela estava misturando água no leite, eu percebi que já era, sabe? Essa era a nossa vida. Eu não disse uma palavra, eu não queria estressá-la. Eu apenas comi meu almoço, mas eu juro por Deus, eu fiz uma promessa a mim mesmo naquele dia. Era como se alguém tivesse estalado os dedos e me acordado. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e o que iria fazer. Eu não podia ver minha mãe vivendo daquele jeito. Não, eu não aceitaria aquilo. As pessoas no futebol amam falar sobre força mental. Bom, eu sou o cara mais forte que você vai conhecer, porque eu me lembro de me sentar no escuro com meu irmão e minha mãe, rezando, pensando, acreditando, sabendo que um dia aconteceria. Não contei minha promessa pra ninguém por um tempo, mas, alguns dias, eu chegava em casa da escola e encontrava minha mãe chorando. Então, eu finalmente disse um dia: mãe, tudo vai mudar, você vai ver. Eu vou jogar futebol pelo Anderlecht e vai acontecer rápido, vamos ficar bem. Você não precisa mais se preocupar. Eu tinha 6 anos. Eu perguntei pro meu pai: quando é que eu posso começar a jogar futebol profissional? E ele disse: aos 16 anos. E eu respondi: ok, 16 anos então. Aconteceria, ponto final. Deixa eu te dizer uma coisa: do jogo que eu já disputei foi uma final. Quando eu jogava no parque, era uma final. Quando eu jogava no recreio do jardim de infância, era uma final. Eu estou falando sério pra caralho. Eu tentava rasgar a bola todas as vezes que eu chutava, força total. Eu não estava chutando com R2, brother. Não era chute colocado. Eu não tinha o novo FIFA, eu não tinha um PlayStation. Eu não estava brincando, eu estava tentando te matar. Quando eu comecei a ficar mais alto, alguns dos professores e pais começaram a me estressar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi um dos adultos dizer: ei, quantos anos você tem? Que ano que você nasceu? E eu fiquei tipo: quê? Tá falando sério? Quando eu tinha 11 anos, eu jogava pela base do Liers. Um dos pais do outro time literalmente tentou me impedir de entrar no gramado. Ele disse: quantos anos tem esse moleque? Onde é que tá o documento dele? Da onde que ele veio? E eu pensei: da onde que eu vim? O quê? Eu nasci na Antuérpia, eu vim da Bélgica. Meu pai não estava lá porque ele não tinha o carro para me levar aos jogos fora de casa. Eu estava completamente sozinho e precisava me impor. Eu fui pegar meu documento na minha mala e mostrei para todos os pais, e eles passaram de mão em mão inspecionando, e eu lembro do sangue subindo na minha cabeça. E pensei: ah, eu vou matar o seu filho mais ainda agora. Eu já ia matar ele, mas agora eu vou destruir. Você vai levar seu filho pra casa chorando agora. Eu queria ser o melhor jogador de futebol da história da Bélgica. Esse era o meu objetivo. Não apenas bom, não apenas ótimo, o melhor. Eu jogava com muita raiva, por causa de muitas coisas. Por causa dos ratos que viviam no nosso apartamento, porque eu não podia assistir a Champions League, pela maneira como os outros pais olhavam pra mim. Eu estava em uma missão. Quando eu tinha 12 anos, eu marquei 76 gols em 34 partidas. Eu marquei todos eles usando as chuteiras do meu pai. Quando os nossos pés ficaram do mesmo tamanho, nós compartilhávamos. Um dia, eu liguei para o meu vô, o pai da minha mãe. Ele era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele era a minha conexão com o Congo, de onde minha mãe e meu pai vieram. Então, eu estava com ele no telefone e um dia eu lhe disse: eu estou indo muito bem, vô. Eu fiz 76 gols e ganhamos a liga. Os grandes times estão começando a me notar. E geralmente ele queria ouvir sobre os meus jogos, mas naquela vez estava estranho. Ele disse: boa, Ron, boa, isso aí, isso é ótimo. Mas você pode me fazer um favor? E eu disse: claro, vô. Qual é? Ele respondeu: você pode cuidar da minha filha, por favor? Eu me lembro de ter ficado confuso sobre o que o meu vovô estava falando. Eu disse: a mamãe? Claro, estamos bem, estamos ok. Ele disse: não, você tem que me prometer. Você pode me prometer?
cuida da minha filha, apenas cuida dela pra mim, tá bom? E eu disse, sim vovô, entendi, eu prometo. 5 dias depois, meu vô morreu. Então, eu entendi o que ele queria dizer. Eu fico muito triste pensando nisso, porque eu gostaria que ele estivesse vivo mais uns 4 anos pra poder me ver jogar pelo Anderlecht. Pra ver que eu cumpri minha promessa, sabe? Pra ver que tudo ficaria bem. Eu disse para minha mãe que eu conseguiria chegar lá quando eu tivesse 16 anos. Eu errei por 11 dias. 24 de maio de 2009, a final do playoff, Anderlecht versus Standard Liège. Aquele foi o dia mais doido da minha vida, mas precisamos retroceder um pouco. Porque no começo da temporada, eu mal estava jogando pelo Sub-19 do Anderlecht. O treinador me colocou na reserva e eu pensava, como que eu vou conseguir um contrato profissional no meu aniversário de 16 anos se eu ainda tô no banco do Sub-19? Então, eu fiz uma aposta com o meu técnico. Eu disse pra ele, eu garanto pra você, se você me colocar pra jogar, eu vou fazer 25 gols até dezembro. Ele riu. Ele literalmente riu da minha cara. E eu disse, vamos fazer uma aposta? Ele falou, beleza. Mas se você não fizer 25 gols até dezembro, você vai pro banco de reservas. E eu disse, certo, mas se eu vencer, você vai limpar todas as minivans que levam os jogadores pra casa depois do treino. E ele topou. E eu disse, e mais uma coisa, você vai ter que fazer panqueca pra gente todos os dias. Foi a aposta mais estúpida que o homem já fez. Eu tinha 25 gols em novembro. Estávamos comendo panqueca antes do Natal, mano. Que sirva de lição, você não mexe com um garoto que está com fome. A história de ninguém menos e ninguém mais que Erling Haaland. Haaland não era, por incrível que pareça, aqueles jovens com estatura alta. Na verdade, ele só foi realmente começar a crescer quando ele tinha 14 anos. E conforme ele ia crescendo, ele ia ficando muito magro, o que fez com que ele tivesse que seguir uma dieta rigorosa justamente para ganhar peso. Para você ter uma ideia, todos os dias ele tinha que almoçar 2 vezes e jantar 2 vezes em horários diferentes, obviamente, sem contar também outras alimentações. Mas, como sempre, ele seguiu as regras rigorosamente e assim ele conseguiu ficar alto, ganhar peso, ou seja, ficou um jovem extremamente muito forte. E tudo isso ajudou no que ele mais gosta de fazer, que é justamente gols. Desde muito jovem, ele sempre se destacou na arte de fazer gols. Prova disso é que na temporada 2015 e 2016, jogando pela base do Brine, ele fez 18 gols em 14 partidas, que impressionou demais a todos e devido ao sucesso em 2016, com apenas 15 anos, ele foi promovido para a equipe principal do Brine, que jogava na época a primeira divisão da Noruega. A essa altura, ele já sabia qual seleção iria defender pelo resto de sua carreira. Apesar de ter nascido na Inglaterra, como você viu, ele pouco viveu lá. Cresceu e viveu na Noruega, sem contar que toda a sua família também é da Noruega. Então, não tem como não dizer que ele não é norueguês. Assim, nesse tempo, ele já jogava no Sub-15 da Noruega. E agora, falando do clube que ele estava jogando, será que a sua primeira temporada no Brine ele já saiu fazendo gols atrás de gols? Na verdade, não. Seu começo não foi o esperado. Em 16 partidas jogando pelo Brine, ele não conseguiu balançar as redes nem uma vez, passou em branco completamente. Mesmo assim, ele continuou chamando a atenção e em fevereiro de 2017, ele foi contratado pelo Molde FK, que é um clube maior da Noruega, por 100 mil euros. Logo em sua estreia pelo novo clube em abril de 2017, pela Copa da Noruega, ele conseguiu fazer seu primeiro gol. Já na temporada 2017 e 2018, as coisas foram diferentes e o futebol do garoto finalmente começou a aparecer. Em um jogo contra o Brann, ele conseguiu marcar 4 gols nos primeiros 21 minutos de jogo, o que impressionou a todos. E no decorrer da temporada conseguiu ser muito importante para a equipe. Prova disso é que ele terminou a temporada sendo o artilheiro do time, fazendo 16 gols em 30 partidas. Se você gostou, já segue, deixa like e compartilha para mais vídeos. Bora!